Não somos todos peregrinos aqui embaixo. Michael Mayer, em Peregrinatio. Saudações, bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Sou o irmão Léo, Frater Léo, e vamos falar sobre o mito da peregrinação de Christian Rosenkranz e o Santo Sepulcro. Se você não é inscrito no canal aí, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez, se inscreve no canal se você gosta desse conteúdo, ativa o sininho aí, deixa sua curtida por favor para ajudar os criadores de conteúdo positivo aqui nessa grande rede social onde você estiver assistindo. Deixa aí sua curtida, seu comentário por favor. Você pode apoiar o projeto sendo um apoiador incógnito do canal, um assinante, por um valor bem pequeno. E você pode também nos ajudar através da chave Pix, caso o seu coração assim desejar. A chave é osmestresdopassado@gmail.com. E após os avisos iniciais, nós vamos agora para a nossa conversa, nosso bate-papo despretensioso que sempre pode melhorar e ser enriquecido. Nesse canal nós não temos verdades absolutas. Nós podemos sempre aprofundar-nos nos mistérios do universo, do conhecimento humano e da natureza, alterando assim a nossa perspectiva do passado para que a gente possa entender o nosso presente e fazer um novo futuro. E continuando a nossa série de vídeos sobre o rosacrucianismo e o movimento Rosa Cruz, nós vamos falar sobre o mito da fundação da Ordem dos Rosacruzes, que gira em torno de uma viagem à Palestina, especificamente uma viagem ao Santo Sepulcro, que se transforma em uma outra viagem mais profunda, uma nova peregrinação. E ao regressar à sua terra natal, que é o ponto de partida e o final da jornada do herói, nosso personagem cria uma fraternidade para compartilhar entre os seus companheiros os seus conhecimentos e parte do seu sacrifício, o seu aprendizado, as suas experiências, incentivando assim seus companheiros a visitarem outras terras, a fazerem novas peregrinações, levar a cura aos necessitados, aprender as inovações científicas e potencializar o conhecimento de todos, compartilhando entre si o que aprenderam. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o mito Rosa Cruz e as suas relações com a Ordem do Santo Sepulcro. Então vamos falar sobre o mito Rosa Cruz, Santa Helena, a lenda da Santa Cruz e o cenáculo e o Santo Sepulcro. Alguns anos antes dos manifestos Rosacruzes, no ano de 1573, foi publicado em Lyon um livro, O Discurso de Viagem do Santo Sepulcro de Jerusalém, por Antoine Renaud, sobre a sua peregrinação à Terra Santa. Isso foi pouco antes dos manifestos, uma viagem que muitos cavaleiros nobres e até papas empreenderam desde a Idade Média. No livro, na primeira parte, também temos os ensinamentos cristãos dos caldeus e as cerimônias de recepção dos cavaleiros do Santo Sepulcro, de acordo com o estatuto original da Ordem, no ano de 1099. Guillaume Postel, cuja vida inspirou a criação da lenda de Christian Rosenkranz, também viajou à Terra Santa e ao Santo Sepulcro, e ele esteve em contato com o Patriarca de Jerusalém. Lembremos que nesse período a Igreja Ortodoxa de Jerusalém estava bastante afastada da Igreja Católica Romana. Na obra Cidade do Sol, que também inspirou os manifestos, nós temos novamente um grão-mestre da Cruz Vermelha perguntando a um genovês sobre uma cidade mítica, a Cidade do Sol, e a sua peregrinação. Cruzias, Crúcios, Cruzados ou os Irmãos da Cruz ou Cruz Vermelha englobava genericamente mais de 9 ordens que se ligavam à mesma lenda, a lenda da cruz encontrada pela imperatriz Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, que foi o fundador da Igreja Católica Romana. Segundo os relatos, a imperatriz Santa Helena, na idade dos 80 anos, subiu o Gólgota e teria encontrado no alto da montanha um templo dedicado à deusa Vênus, no local do Santo Sepulcro. E ao encontrar a Santa Cruz, ela teria fundado um mosteiro e uma ordem com 12 pessoas que no Monte Sião juraram proteger os locais sagrados. Estes locais incluíam a tumba do rei Davi,
a pedra onde teria ocorrido o sacrifício de Abraão e era considerado sagrado também por Isaac, Jacó, Davi, Salomão e para o profeta Muhammad. Antes do islamismo, do cristianismo e do judaísmo, o local era sagrado pelas tribos dos jebuseus, tribos de cananeus, cananitas que ali habitavam. E antes, segundo a Bíblia, o sacerdote daquela região era o próprio Melquisedeque. Mas empreender uma viagem ao Santo Sepulcro significava algo mais específico nessa época. E antes de pensarmos nos interesses meramente político-econômicos atuais, estamos num tempo, em outro contexto, numa época onde o petróleo dessas regiões não interessava, ok? Então vamos entender por que essa peregrinação espiritual de Christian Rosenkranz e de muitas outras pessoas ao Santo Sepulcro era tão importante, ainda que o pai Christian Rosenkranz no mito não tenha chegado à Palestina e passado por outras sedes de outras ordens cavalheirescas e outras igrejas ortodoxas. Vamos começar abordando a peregrinação, que é a base do monomito, a jornada do herói. Você já se perguntou por que peregrinar é tão importante nas lendas? E por quais motivos todas as religiões e grandes iniciados da humanidade valorizam a peregrinação? Por quais motivos todos os rituais religiosos e rituais iniciáticos nos convidam a vivenciar viagens repletas de símbolos? Antes de Christian Rosenkranz, muitos personagens viajavam à Terra Santa e voltavam da viagem transformados, seja na Cidade do Sol, seja em Cristianópolis, seja em outras utopias. Nós temos personagens que viajam e conhecem cidades utópicas, onde eles recebem a luz. E no regresso ao mundo das trevas, o mundo normal, o mundo profano, eles retornam transformados, renascidos, renovados. E eu pergunto a vocês se vocês perceberam que toda a história dos Cavaleiros Templários e dos Cruzados é novamente essa peregrinação. Toda a lenda da busca do Graal nos fala novamente sobre a importância de viajar, de aprender e de erigir um templo para proteger a divindade. Antes de continuarmos, eu gostaria de chamar a atenção para a definição da palavra peregrino. A palavra peregrino tem origem no latim peregrinos e deriva de per agere ou per agro, que significa viajar longe ou viajar para longe, como um estrangeiro ou aquele que viaja pela terra. E isso nos remete à pergunta inicial de Michel Mayer, que escreveu o livro Peregrinatio, onde ele diz que todos nós somos peregrinos durante a vida, durante a encarnação. E especificamente nesse contexto, após o ano de 1333, muitos peregrinos iam à Terra Santa quando apareceu um misterioso documento afirmando que um peregrino havia sido armado como cavaleiro do Santo Sepulcro, e ele retorna à sua terra para fundar uma fraternidade. Esse mito foi contado e recontado várias vezes, nos chamando à importância de fazer essa viagem, de fazer o sacrifício, de mortificar o velho eu que inicia a jornada e que chega ao final da jornada não mais como um peregrino errante, mas como um cavaleiro armado e transformado por algo que ele presenciou na cerimônia do fogo sagrado que é feita em toda a Páscoa na tumba de Jerusalém. É também nesse misterioso lugar onde os discípulos, os apóstolos, se reuniam no cenáculo após a última ceia e que voltavam ao local uma vez ao ano, segundo os mitos. Assim, viajar diretamente ao cenáculo, à tumba, era também entrar em contato direto com a fonte original da igreja cristã, os próprios apóstolos e a igreja primitiva. E antes disso, esse local, como nós dissemos, já era utilizado por diversas outras religiões. Inclusive foi um judeu que guiou Santa Helena no mito da sua peregrinação
e da sua subida ao Monte Gólgota. Mas voltando à lenda da Ordem do Santo Sepulcro, ela permaneceu secreta por mais de 200 anos, e é afirmado que ela deu origem à Ordem dos Templários e também à Ordem dos Cavaleiros de São João Evangelista do Hospital de Jerusalém, os Cavaleiros Hospitalários. E essa ordem, reconhecida como uma das primeiras ordens, a mãe de todas essas ordens templárias, ela se chamava Fratres Cruciferorum Ordinis Canicorum Regularis Custodium Sancti Sepulcri Hierosolimitane Condupliti Rubia Cruci, ou também os Cavaleiros da Ordem dos Cônegos Regulares e Guardiões do Santo Sepulcro de Jerusalém, sepulcrinos e cruzados com a dupla cruz vermelha, a milícia da Rubia Cruci, a Rosa Cruz, RC. E a ordem permaneceu praticamente discreta e secreta, pois ela não era uma ordem católica romana regular, ela era uma ordem secular. Ela permitia a armação a pessoas comuns, a nobres, a peregrinos e a todos aqueles que fizessem esse sacrifício na sua jornada. Assim, os iniciados nessa ordem eram extremamente selecionados por essa viagem. E como nós falamos em outros vídeos, muitos dos príncipes eleitores que estavam na Liga Protestante eram cavaleiros da Ordem do Santo Sepulcro, assim também como o imperador Maximiliano I e também o imperador Frederico III. O imperador Maximiliano I foi quem pediu ao Papa da época para que a ordem se tornasse independente da Igreja, como ela já era antes, e assim ela ficou por um bom período. Nesse vídeo, o que eu gostaria de deixar claro é que o mito da peregrinação iniciática que todos nós, quando entramos em uma organização, fazemos, que nos coloca de frente aos sacrifícios, aos calos nos pés, às cicatrizes e às feridas da nossa própria alma, e que ao mesmo tempo, ao encontrar a tumba do Deus morto, nós encontramos também o fogo sagrado que desce sobre nós e vivifica essa nossa tumba, essa nossa pedra que muitas vezes está morta, e assim a luz se faz dentro de todos nós. Essa é a peregrinação que a maioria das organizações ainda hoje perpetuam e que nos une a todos como guardiões da luz sagrada. E esse é o principal mito, independente do personagem que esteja envolvido, se é Maomé, se é Buda, se é Zoroastro, se é Krishna, todos os personagens peregrinaram e todos eles, em algum momento da caminhada, vão se deparar com o Mestre e receber a luz da iniciação. Mas ao longo da jornada, todos fazem sacrifícios. Aqueles que não saem de casa, aqueles que não tomam a decisão de iniciar a sua jornada, não podem ser iniciados. E logo, não podem ser transformados. Estamos numa época onde estamos numa transição entre as ordens de cavalaria medieval, onde as pessoas viviam a regra diariamente e viviam e se dedicavam aos seus juramentos, para um período de transição das ordens cavaleirescas, onde qualquer pessoa que fosse um nobre ou que pagasse ou que fosse indicado recebia um título sem precisar se dedicar. Nesse momento, a Ordem do Santo Sepulcro exigia esse grande sacrifício dos seus iniciados, que para receberem o título, serem armados com o manto e com a cruz vermelha, eles precisavam realmente empreender essa viagem que os transformava. No próximo vídeo nós vamos conversar um pouco mais sobre o simbolismo da peregrinação. E, em síntese, são essas nuances que nós devemos observar na iniciação e na peregrinação de Christian Rosenkranz, porque mais importante do que a peregrinação de um personagem é a nossa própria vida. Deixe sua curtida, seu comentário aí, por favor, e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos e todas e muito obrigado aí a todos os apoiadores incógnitos e seguidores do canal que nos apoiam aqui sempre. Muito obrigado.